Revista da Semana. Os destaques da atualidade noticiosa em África e na restante lusofonia. As grandes questões que marcaram a vida política, cultural e social. Revista da Semana. Bem-vindos a mais uma Revista da Semana da RDP África, 7 dias da atualidade lusófona em retrospectiva, numa edição de Germano Campos. Abrimos com Moçambique e a dramática situação provocada pelas cheias, sobretudo na região do Chokwe. Carlos Menezes. Vão ter início esta manhã as operações aéreas de resgate das populações afetadas pelas cheias em Moçambique. O distrito do Chokwe, a 300 quilómetros a norte de Maputo, é uma das zonas mais afetadas, com o nível das águas do rio Limpopo a chegarem quase ao mesmo nível das cheias do ano passado, aliás, do ano 2000. Rita de Almeida, do Instituto Nacional de Gestão de Calamidade, revela o que as autoridades moçambicanas vão fazer nas próximas horas. Também fomos verificar a questão do Limpopo, que foi onde nos concentramos mais, por causa das cheias que estão a registrar-se. Vimos que os níveis continuam muito altos, há muita água ainda no Chokwe, e também que essa água vai em direção ao Chibuto e a Xai-Xai. Em relação a essa questão, já foram identificadas algumas zonas que são consideradas como de maior risco, isso para o baixo do Limpopo. Estamos a falar das aldeias de Manhangane, Massainga, Kumbane, Maiela, Totole, Kumbane, Longane, Zikai, Xilauane e Unguanva. Então, essas são as zonas, as aldeias de maior risco, para além do baixo, tanto da zona baixa da cidade do Xai-Xai. A essas pessoas, o que nós apelamos é que se retirem o mais breve possível para as zonas altas. Não esperemos que a água chegue, porque a água chega com muita velocidade e com muita força, aquilo que nós fomos verificar portanto, no Xai-Xai e no Guijá. O apelo de Rita de Almeida, do Centro Operativo de Emergência, que deixa informações sobre a forma como as populações devem proceder. Foi criado o centro de acomodação na zona, no bairro de Mariamunguabe, onde as pessoas poderão se dirigir, dizer que há pessoas que já começaram a se dirigir para essas zonas, portanto para o bairro de acomodação de Mariamunguabe, no Xai-Xai. A situação do choque continua, o processo de resgate das famílias que ainda continuam em casas, em cima de casas ou em árvores. Foram criados centros de acomodação em Xiaquilane, bem como na zona do Guijá. Situação dramática em Moçambique, em particular na região de Chokwe. Há informação de pelo menos 40 mortos, milhares de desalojados por causa das cheias, provocadas pela subida das águas do rio Limpopo, que vão começar hoje a ser alvo das operações de resgate. Entretanto, a Renamo, a principal força da oposição em Moçambique, lançou fortes críticas à forma como as autoridades moçambicanas e, em particular, o Presidente da República, Armando Guebuza, estão a lidar com o problema da assistência humanitária às populações vítimas das cheias. Há pessoas que continuam a ser penduradas nas casas, nas árvores, sem assistência humanitária, sem comida, sem água, como reportaram os vários órgãos televisivos aqui na cidade de Maputo, a referir-se concretamente a casos de Chokwe e da cidade de Maputo. Nós assistimos ao longo destes anos todos àquilo que chamam de presidências abertas, feitas pelo Presidente da República, onde aluga cerca de 6 helicópteros. Nós gostaríamos que este sentido também fosse tido para essa salvação das pessoas. Portanto, os helicópteros que servem o Presidente da República para as presidências abertas deveriam ser usados. Ele deveria acionar esse mecanismo para poder salvar os seus concidadãos. Ouvido esta manhã pela RDP África, o porta-voz da Renamo, Fernando Mazanga, fala de oportunismo político por parte da Frelimo no que diz respeito à assistência humanitária às populações afetadas pelas cheias.
temos anotado um certo oportunismo político, onde a distribuição de víveres é feita com base na confiança partidária, na segregação das pessoas com base na sua filiação. Se essas pessoas não estão alinhadas com o partido, elas podem... Nós verificamos em Xaquelane, em 2000, que pessoas queixavam-se de se estarem a ser discriminadas em virtude de não serem partidárias. Portanto, também temos assistido que ao uso de t-shirts, o uso de material propagandístico por parte do partido na distribuição dos víveres, como forma de tentar angariar simpatia das populações, numa situação que a incúria é do próprio governo, que não cria pré-condições para se evitar que situações dessa natureza possam criar maior sofrimento nas populações. As críticas da Renamo na voz de Fernando Mazanga sobre a forma como as autoridades moçambicanas estão a lidar com o problema de assistência humanitária às populações vítimas das cheias no centro e sul de Moçambique. Entretanto, já foram lançadas várias campanhas de solidariedade para com as vítimas das cheias em Moçambique. É o caso da comunidade maometana, que está a recolher dinheiro e víveres na sua delegação em Maputo, como disse esta manhã Aslan Sidá, ouvido pelo jornalista RDP África, Germano Campos. Portanto, nós vamos começar de princípio a contactar todos os empresários, comerciantes aqui da praça, a ver, né? Inclusive nas escolas, portanto, estamos a fazer uma campanha no geral toda, porque as zonas mais afetadas são das províncias de Inhambane e Gaza. Vão pedir dinheiro às pessoas? Tanto monetariamente como produtos alimentares, de primeira necessidade, né? De que forma é que as pessoas podem ajudar? É fazerem chegar os seus donativos à comunidade maometana, na comunidade maometana, Avenida Alberto do Túlio, em Maputo. E as pessoas que estão fora de Moçambique, de que forma é que poderão ser solidárias para com as vítimas das cheias? É que neste momento nós fizemos só uma conta em meticais. Para já vamos começar internamente. Esta campanha está aberta a partir de agora? Já está aberta. Já iniciamos ontem mesmo, ao final do dia. E já recolheram alguns alimentos, por exemplo? Neste momento só foi em monetário, em dinheiro. De quanto dinheiro é que estamos a falar que necessitam para ajudar as populações? Deve rondar a uns 70, 80 mil dólares. Nesta primeira fase, dependendo depois das condições quando chegarmos ao terreno e vermos realmente o que é que será necessário. Que tipo de produtos é que vocês estão a pedir para as pessoas oferecerem? Neste momento são produtos básicos da primeira necessidade, optando mais para latarias, para conservas, e por causa da temperatura, do calor, que não dá para levar certos produtos que se estragam ao longo da entrega. A solidariedade islâmica para com as vítimas das cheias em Moçambique. Revista da Semana. A atualidade dos últimos 7 dias. Revista da Semana. Vamos agora nesta Revista da Semana para Angola, onde arranca ainda este ano em Malange a exploração de diamantes. A prospecção diamantífera começa este ano em Malange, província do interior norte de Angola. A prospecção vai ser feita no aluvião de Mua, localidade situada no município do Luquembo, como confirma o diretor provincial da Indiama em Malange, Luís Monteiro. Esta zona situa-se no município do Luquembo. É um município que, embora sendo eminentemente agrícola, acreditamos que o início, o arranque deste projeto, com certeza que vai atrair uma série de investimentos, quer pela própria empresa, não é? Que vai com certeza explotar um processo também ligado à contratação de trabalhadores, quer os seus compromissos de ordem social. Normalmente essas empresas têm um compromisso social relacionado com o bem-estar e o desenvolvimento das áreas onde elas intervêm, e também com certeza que poderá haver outras iniciativas de outros empresários, quer para o mesmo tipo de exploração, quer para outro tipo de exploração. Para além da prospecção diamantífera, Angola vai explorar ferro, manganês e ouro, anunciou hoje em Luanda o Ministro da Geologia e Minas. Francisco Queiroz disse, na ocasião, que a prospecção está em fase adiantada nas províncias do Zaire, Cabinda e também da Huila, e que até 2015 começa a extração. E Angola foi agora citada num relatório da Organização Mundial de Saúde por ter reduzido substancialmente nos últimos 7 anos os casos de lepra. Moçambique é igualmente citado neste documento da OMS. A Organização Mundial da Saúde, OMS, destaca a queda de casos anuais de ensenias em África e nas Américas, contrariamente às outras regiões do mundo. Os dados são refletidos no relatório,
mantendo a iniciativa para superar o impacto global de doenças tropicais negligenciadas, publicado esta quarta-feira em Genebra. O documento analisa o período entre 2004 e 2011. Nos países de língua portuguesa, Angola destaca-se ao ter baixado quase 4/5 de novos casos. Moçambique reduziu 75% e o Brasil, com o segundo maior número de casos do mundo, em pouco mais de 1/3. A doença, também conhecida por lepra, é uma das que se pretende eliminar a nível global até 2020. Falando à Rádio ONU de Genebra, a médica da OMS, Regina Ungerer, disse que para se chegar à meta é necessário abordar fatores sociais. Essas doenças são doenças da pobreza, do desenvolvimento, da exclusão social. Então não existe só você enfrentar as doenças, você tem que enfrentar todos os problemas das desigualdades sociais, os determinantes sociais da saúde, você tem que dar emprego para as pessoas, moradia, acesso à água potável. Só com essas medidas, que na verdade não tem nada a ver com a saúde, todas já diminuem enormemente o número das doenças. Apesar da redução de casos em mais de metade, a Índia continua com o maior número de doentes. Angola aparece como um dos países a registrar a doença de sono, também conhecida como trypanossomiase. A doença, ainda endémica em 24 nações, não é detectada há mais de 30 anos na Guiné-Bissau. Por seu turno, Cabo Verde é destacado no relatório por integrar os 9 países que não registram casos de raiva canina em 2011. O relatório destaca o progresso sem precedentes nos últimos 2 anos, referindo que o mundo está mais perto de eliminar muitas doenças que afetam os mais pobres. De acordo com a OMS, o fato deve-se a uma nova estratégia global que inclui fornecimento regular de qualidade garantida, o custo-benefício de medicamentos e o apoio de parceiros globais no combate às doenças tropicais negligenciadas. Da Rádio ONU em Nova York, Eleutério Guevara. RDP África. Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde o presidente de transição admitiu esta semana o adiamento da realização das eleições que estava prevista para abril. Jerónimo Muniz. O presidente de transição da Guiné-Bissau, Serifo Nhamajo, admitiu hoje que não será possível realizar as eleições gerais em abril, como estava previsto no acordo de transição assinado em maio do ano passado. Serifo Nhamajo aponta questões técnicas como o principal motivo, sublinhando que o país aguarda agora pela redefinição de apoio internacional, uma vez que sem ajudas a Guiné-Bissau não será capaz de realizar o pleito. Infelizmente, digo infelizmente por questões técnicas, para a feitura das eleições exige outros preparativos, nomeadamente o preparativo técnico e o financeiro. E como deve calcular, o aspecto financeiro requer a convergência de todas as instituições internacionais. Estando neste momento a redefinição da estratégia para o apoio à Guiné-Bissau no quadro das instituições internacionais, nós estamos impotentes para poder dar avanço à nossa intenção. Por isso, aguardo que a missão que esteve na Guiné-Bissau produza o seu relatório e que as organizações parceiras da Guiné-Bissau possam pronunciar, porque Guiné-Bissau sozinha não tem capacidade econômica. Por isso estamos, infelizmente, nessa expectativa e, tecnicamente, dizer que provavelmente vai ser muito difícil o cumprimento do calendário. Falando aos jornalistas no aeroporto de Bissau, momentos antes de seguir viagem para Abidjan, onde vai participar na cimeira extraordinária da CEDEAO sobre o Mali e a Guiné-Bissau, Nhamajo pronunciou-se sobre a possibilidade da inclusão das forças políticas que ontem aderiram ao Pacto de Transição Política. A Guiné-Bissau comemorou domingo passado o Dia dos Heróis Nacionais. Numa cerimónia evocativa dos 40 anos da morte de Amílcar Cabral, o presidente da República de Transição exortou os guineenses a honrarem a memória do líder da independência do país, Khalifa Kassamá. Na opinião do chefe de Estado de Transição, a melhor forma de honrar a memória daquilo que foi o fundador das nacionalidades guineense e cabo-verdiana é preservar a unidade nacional, facto que disse ser um bem fundamental para o país. Para Serifo Nhamajo, numa altura em que o país enfrenta enormes dificuldades na sequência do golpe de Estado de abril último, precisa de unidade nacional que deve ser preservado por todos os seus filhos e que a coesão é cada vez mais necessária. Manuel Serifo Nhamajo fez estas declarações no ato da inauguração do Museu Amílcar Cabral, construída na casa onde nasceu o pai das independências da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. 20 de janeiro, Dia dos Heróis Nacionais, ficou marcado por várias cerimônias, tanto em Bissau como nas cidades do interior da Guiné-Bissau. Dirigentes partidários e próprio presidente da República de Transição depositaram coroas de flores na campa de alguns heróis nacionais sepultados na Fortaleza da Moura, em Bissau, incluindo do próprio Amílcar Cabral.
O apelo à unidade nacional feito pelo Presidente da República da Transição da Guiné-Bissau, 40 anos depois da morte de Amílcar Cabral. E continuamos na Guiné-Bissau, onde em fevereiro deve chegar Ramos Horta, o enviado especial do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Simões. O novo representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a Guiné-Bissau acredita que há, nesta altura, diálogo político no país, apesar de admitir que será difícil a curto prazo serem realizadas eleições. Ramos Horta fala em avanços nesse sentido. Há sinais positivos de que os próprios guineenses estão a reunir-se, os diferentes partidos políticos estão a rever este processo de transição que eles próprios estão a pensar de uma forma mais inclusiva. Há questões levantadas em Nova Iorque por muitos guineenses sobre o calendário das eleições. Tudo indica que não há meios para que as eleições se realizem no prazo previamente anunciado no ano passado, que seria abril, maio deste ano, para que as eleições decorram com total transparência, normalidade. Há muitos passos ainda a serem realizados no terreno, para além dos aspectos técnicos e administrativos da gestão do processo eleitoral, que é o recenseamento da população, do eleitorado, mas há sobretudo o diálogo político que poderá desembocar em condições ótimas para que as eleições próximas sejam o início do fim de todo esse historial de instabilidade na Guiné-Bissau. O novo representante especial do Secretário-Geral da ONU para a Guiné-Bissau dá ainda conta de qual vai ser o seu papel. Serei muito ativo no diálogo, no ouvir as pessoas e com os guineenses e os parceiros da Guiné-Bissau, a CEDEAO, a CPLP, a União Africana, a Comissão Europeia. Criemos condições para que a paz e a democracia sejam consolidadas na Guiné-Bissau. Portanto, serei ativo, sem ser intervencionista. As palavras de Ramos Horta em Lisboa, após um encontro com o secretário executivo da CPLP. O novo representante especial do secretário-geral da ONU para a Guiné-Bissau deve partir para o território guineense já no próximo mês de fevereiro. O primeiro-ministro deposto da Guiné-Bissau assumiu-se hoje como candidato natural à presidência do país e responsabilizou a CDAO pelo eventual adiamento das eleições previstas para abril. Carlos Gomes Júnior recordou que falta ainda definir, no quadro das exigências do Conselho de Segurança da ONU, o restabelecimento da ordem constitucional. Na mesma entrevista concedida à agência Lusa, Carlos Gomes Júnior considera que a nomeação de Ramos Horta como representante da ONU na Guiné-Bissau é uma réstia de esperança para a paz e estabilidade no país. O Dr. Ramos Horta, para nós, é uma nova réstia de esperança para que haja paz e estabilidade na Guiné-Bissau, dada a experiência que ele tem, e nós contamos com todo o seu apoio para que haja efetivamente paz definitiva e estabilidade na Guiné-Bissau. Aristides Ocante da Silva anuncia a candidatura à liderança do PAIGC, o antigo Ministro da Defesa do governo de Carlos Gomes Júnior, fala das razões para entrar na corrida à presidência do partido. Tem a ver com a necessidade de contribuir para a transformação deste partido e a sua modernização. Isso significa que, partindo de uma herança que nós tivemos com a luta armada de libertação nacional, sobretudo uma herança assente no legado teórico e revolucionário de Amílcar Cabral, nós pensamos que é preciso ter um partido orientado para o desenvolvimento. Quer dizer, uma visão a médio e longo prazo do partido em termos da sua reestruturação e do seu funcionamento. Devemos ter um partido mais próximo dos seus militantes, dos seus responsáveis. Isso requer reformas fundamentais a nível dos seus estatutos, a nível dos seus programas e da sua estratégia. O atual membro do Bureau Político do PAIGC, Aristides Ocante da Silva, a anunciar que é candidato à liderança do partido. Em Lisboa também Carlos Gomes Júnior já fez saber que é também candidato. Revista da Semana. Nesta revista da semana vamos regressar a Moçambique, onde outros temas dominaram também a atualidade dos últimos dias, para além das cheias do Limpopo, a que já fizemos referência.
Em Moçambique, organizações da sociedade civil que trabalham na área de combate à SIDA, no centro do país, estão a abandonar as suas atividades. Tudo porque o governo decidiu cortar as verbas que eram atribuídas a estas instituições. Arão Quambe. Em causa o corte por parte do governo dos fundos que eram alocados às organizações através dos núcleos provinciais de combate à pandemia. Em finais do ano passado, os parceiros de cooperação anunciaram a redução dos fundos que eram atribuídos ao governo para ações visando mitigar o HIV-Sida. A província de Manica, no centro do país, é das mais afetadas. O coordenador de combate ao HIV-Sida na província de Manica, Arão Wakisso, deplora a atitude de algumas organizações que abraçaram esta causa apenas para obterem rendimentos. Infelizmente, algumas associações nasceram quando souberam que o núcleo provincial tinha dinheiro para dar. E quando paramos de distribuir o dinheiro, desculpa a expressão, algumas associações pura e simplesmente desapareceram. O que significa que realmente tinham interesse em receber algum apoio financeiro e desenvolver as atividades, sabendo que alguém vai fazer a cobertura. Em 2003 tínhamos uma média de 77. Em 2007 tínhamos uma média de 160. Em 2009 tínhamos praticamente 200 e tal associações. Arão Wakisso, coordenador do Núcleo Provincial de Combate ao SIDA na província de Manica, no centro de Moçambique, e a redução do número de organizações da sociedade civil que trabalham em ações de combate ao SIDA em Moçambique. O governo moçambicano reduz verbas às organizações da sociedade civil no centro do país que combatem a SIDA. Em Moçambique, o Tribunal Judicial de Maputo libertou Vicente Ramaia, condenado a 24 anos de prisão por envolvimento na morte do jornalista Carlos Cardoso. O tribunal justifica a libertação com o bom comportamento de Vicente Ramaia enquanto cumpria a pena de prisão. A reportagem de Arão Quambe. A informação foi confirmada pelo seu advogado Abdul Ghani. Foi feito um despacho do juiz do tribunal, a qual concedeu a liberdade condicional, uma vez cumprido os requisitos legais a que fica dependente a concessão da liberdade condicional. Foi emitido os respectivos mandatos de soltura. E agora está-se a tramitar isso. Tem alguma complexidade, é evidente que os mandatos de soltura têm sempre efeito imediato, mas entendemos a complexidade da situação e a morosidade do mesmo, e estamos na expectativa que a todo momento essa situação possa se verificar. O que é que pesou para a libertação do seu cliente, Dr. Ghani? De acordo com o despacho, o preenchimento dos requisitos estipulados na lei. O Tribunal verificou os requisitos exigidos para o efeito, estavam cumpridos aquilo que é fundamental e fez um despacho favorável. Abdul Ghani, advogado de Vicente Ramaia, um cidadão que hoje foi libertado pelo Tribunal Judicial da cidade de Maputo, depois de ter cumprido a sua pena. Ramaia foi condenado a 24 anos de prisão por envolvimento na morte do jornalista Carlos Cardoso. A advogada da família de Carlos Cardoso considera estranha a possível libertação de Vicente Ramaia, um dos condenados pela morte em 2000 do jornalista moçambicano. Ontem, vários órgãos de comunicação social noticiaram que Ramaia viu satisfeito o pedido de liberdade condicional pelo Tribunal Judicial da cidade de Maputo por ter cumprido com bom comportamento metade da pena de 23 anos e 6 meses a que foi condenado. A advogada da família de Carlos Cardoso diz que foram apanhados de surpresa e afirma que nem ela nem a família têm conhecimento oficial desta possível decisão. Nós não estamos a acompanhar, exatamente como todas as pessoas, exceto eventualmente o advogado do Vicente Ramaia, pelos órgãos de informação, portanto, pelos órgãos da comunicação social que estão a transmitir e pelas pessoas que vão falando. Não temos conhecimento oficial do assunto, não fomos notificados para nos pronunciar sobre um eventual pedido de liberdade condicional. Também não conhecemos o despacho, se é que há esse despacho, também não conhecemos o despacho do juiz, portanto, não, se foi concedida, como está a ser, ainda hoje vem no Jornal Notícias, se foi efetivamente concedida a liberdade condicional, quais foram as condições que o juiz impôs, se é que impôs alguma condição para a concessão dessa liberdade condicional. Não temos conhecimento nenhum oficial, só o que está a ser transmitido pelos órgãos da informação. Mas foi uma notícia que vos surpreendeu? Sim, sem dúvida alguma. Muito mesmo. Além de Vicente Ramaia, a Justiça moçambicana condenou também a mais de 20 anos de prisão
cada um dos outros réus pela participação no mesmo crime, um crime que visava impedir o jornalista Carlos Cardoso de continuar a investigar uma fraude bancária. Revista da Semana. A atualidade dos últimos 7 dias. Revista da Semana. O líder da oposição em Cabo Verde acusa o governo de promover a alta dos preços, aumentar a inflação e diminuir o poder de compra. As acusações do presidente do MPD, Carlos Veiga, foram feitas em conferência de imprensa na cidade da Praia. Pouca atenção tem sido dada à evolução dos preços. De vez em quando fala-se de taxas de inflação, 2,5%, 3%, 4%, mas tomados estes indicadores isoladamente, as pessoas não se apercebem da dimensão real do agravamento dos preços nos últimos anos. A realidade é que, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, nos últimos 7 anos se assistiu a um agravamento do nível médio dos preços de 31%, o que significa que, em média, eles subiram quase 5% ao ano. E se observarmos os dados dos últimos 3 anos, os bens mais consumidos pelas famílias mais pobres, alimentação, rendas, energia e água, a tendência é ainda mais significativa e crescente. O nível médio dos preços da alimentação aumentou 14% e o das rendas, água e eletricidade, 15,5%. O clima económico deteriorou-se ainda mais no quarto trimestre do ano passado. A tendência é fortemente descendente e confirma mais uma vez a tendência para a desaceleração da nossa economia. Mas o que é significativo é verificar que essa deterioração coincide com o período de maior crescimento do investimento público em Cabo Verde. O líder do MPD criticou também o governo de criar de forma unilateral a taxa estatística aduaneira. Negligência no projeto, na execução e fiscalização da obra é a conclusão do inquérito à queda da ponte de Ribeira d'Água na Ilha da Boa Vista, em Cabo Verde. Várias entidades são responsabilizadas. O relatório apresentado pelo Governo é resumido aqui pelo jornalista João Pereira da Silva. A Comissão de Inquérito às causas da derrocada da ponte de Ribeira d'Água responsabiliza a empresa responsável pela execução, projeto e, eventualmente, fiscalização da obra pelo colapso da estrutura. A Direção-Geral de Infraestruturas também é responsabilizada por ter implementado uma modalidade de relacionamento com o projetista, empreiteiro e fiscalização da obra que colide com a lei em vigor e não salvaguardou a necessária independência da fiscalização em relação ao projetista e ao empreiteiro. A mesma Direção-Geral é também responsabilizada por não ter, em momento oportuno, implementado as recomendações do gestor do projeto que indicava os pontos de fragilidade estrutural da ponte ainda antes da sua construção. A fiscalização da obra também é responsabilizada pela Comissão de Inquérito por não ter alertado o dono da obra para a necessidade de corrigir falhas do projeto de estabilidade. A responsabilidade recai também sobre o projetista da obra por não ter considerado qualquer ação hidrológica no dimensionamento da estrutura da ponte. E, finalmente, a Inspeção-Geral das Obras Públicas e Particulares por não ter realizado durante todo o tempo que decorreu a construção da ponte qualquer missão de inspeção, nem ter participado nas recepções provisória e definitiva da obra, como de resto determina a lei. O relatório de 38 páginas, apresentado publicamente esta terça-feira, é uma adenda ao primeiro relatório sobre o acidente da Ribeira d'Água, entregue ao Governo no dia 12 de novembro do ano passado, cerca de 2 meses depois do acidente da ponte. O relatório aponta como causas que terão provocado o colapso da ponte, entre outras, a não consideração dos dados pluviométricos históricos existentes em estudos anteriores, a omissão do projeto de estabilidade da consideração dos esforços horizontais da ponte, o baixo gabarito da ponte, com reduzida capacidade de vazão do caudal de água, a erosão do terreno de fundação, a montante e a jusante por omissão no projeto de estabilidade, fundações assentes sobre camada de aterro e com profundidade insuficiente e, finalmente, a inexistência de quaisquer vistorias de inspeção técnica. Negligência na construção da ponte da Ribeira d'Água, na Boa Vista, que caiu em setembro do ano passado devido ao mau tempo. Revista da Semana. Continua sem resposta do Tribunal Constitucional São Tomense a questão do mandato do deputado do PCD que mudou de mãos. O jornalista Oscar Medeiros recorda-nos aqui a história que começa com a tentativa do deputado Amândio Pinheiro passar a independente. Já lá vão quase 6 meses. O antigo deputado da bancada parlamentar do PCD quis passar a independente, mas o seu mandato foi apropriado pelo seu partido, que posteriormente o atribuiu a um outro deputado.
Perante a polémica, Amândio Pinheiro interpôs recurso junto ao Tribunal Constitucional, mas até agora não obteve qualquer resposta. No dia 23 de agosto de 2012, o meu advogado introduziu no Tribunal Constitucional um recurso por causa da perda do meu mandato enquanto deputado da Nação São Tomense. De 23 de agosto até hoje já está a caminho de meio ano, em que o Tribunal Constitucional nada pronunciou, nem tampouco deu nenhuma resposta. Esta segunda-feira, em conferência de imprensa, Amândio Pinheiro veio manifestar a sua indignação perante o silêncio do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional foi chamado há menos de um mês para se pronunciar sobre um pedido de anulação da deliberação que procedeu à eleição de novo Presidente da Assembleia Nacional e pronunciaram prontamente num tempo recorde, emitindo o acórdão número 4/2012. Julgo também ser de conhecimento público o Tribunal Constitucional, tirando o meu caso, não tem em mãos mais nenhum processo. Por isso, Amândio Pinheiro acusa o Tribunal Constitucional de omissão e deixa um aviso. Foi com agrado que ouvi o deputado constitucionalista, professor Jorge Miranda, considerado como o pai da nossa Constituição, dizer na Conferência da Ordem dos Advogados que o mandato do deputado pertence ao deputado, individualmente, e não aos partidos políticos, pelo que qualquer deputado pode passar a condição de deputado independente. E foi apenas o que fiz. Amândio Pinheiro já não se conforma com a demora e o silêncio do Tribunal Constitucional. Um silêncio que o deputado considera inaceitável. Em São Tomé e Príncipe, a atual lei de licitação, introduzida em 2009 pelo então governo de Rafael Branco, impede o Tribunal de Contas de fiscalizar previamente os principais contratos celebrados pelo Estado, nomeadamente empreitadas de obras públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços. As críticas a esta lei são muitas, Oscar Medeiros. O presidente do Tribunal de Contas considera que a alteração introduzida em 2009 tem lesado o funcionamento da instituição, que deixou de arrecadar receitas próprias com a fiscalização prévia de contratos. Perante a situação, José António de Monte Cristo quer o apoio do novo governo para rever a lei de licitação, bem como todo o quadro legal do Tribunal de Contas, que data de agosto de 1999. Nós viemos discutir com o senhor Primeiro-Ministro a possibilidade de, em conjunto com o Governo, encontrarmos os mecanismos para endereçar estas propostas de alterações à Assembleia, no sentido de conferir maior operacionalidade e eficácia aos trabalhos da nossa instituição. O presidente do Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe quer também que as empresas públicas apresentem as suas contas para análise e julgamento. É um processo que vimos preparando, está na sua fase conclusiva e pensamos para arranque deste processo muito brevemente. Tendo em conta o seu papel de fiscalização, o Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe quer ter mais intervenção nos assuntos do Estado. Neste momento, as funções do Tribunal reduzem-se essencialmente à fiscalização prévia de provimento do pessoal da função pública. O Tribunal de Contas quer rever a lei de licitação, introduzida há 4 anos em São Tomé e Príncipe. RDP África. A Organização Mundial de Saúde avisa que o dengue é uma ameaça que se pode tornar numa epidemia à escala mundial. É um alerta no dia em que o médico e investigador Jorge Atoguia, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, apontou o sério risco do mosquito que transmite o dengue chegar a Portugal continental por via terrestre. Arlinda Brandão. Os investigadores estão preocupados com uma chegada a Portugal continental do mosquito que transmite o dengue, mas não acham provável que seja o serotipo a espécie que existe na Madeira, com um clima tropical que não existe cá e onde os aviões são pulverizados como prevenção. Jorge Atoguia, médico e investigador do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, defende que é por terra que o mosquito do dengue poderá chegar. Existem no sul de França, existem no sul da Itália e que, portanto, poderão muito facilmente, e aí se já existem no sul destes países, claramente que no nosso Algarve e no sul de Espanha encontram condições idênticas para
reproduzir-se e proliferar, não é? E aponta a forma como poderão chegar por terra. Mercadorias ligadas aos vegetais, terra que tenha ovos deste mosquito e que venha de um país para o outro, ou que esteja junto de determinadas plantas. Quando um mosquito transmissor do dengue é detectado numa região, não significa que exista a doença. Para isso acontecer, é preciso que esse mosquito vá picar alguém doente. Na Madeira sabia-se desde 2005 que havia o mosquito, mas nunca tinha havido até ao ano passado essa conjugação, o que permitiu ao mosquito ser transmissor efetivo da doença. Por isso, nesta altura, na Madeira, há um dos 4 serotipos de dengue a circular. Para o especialista Jorge Atouguia, as autoridades devem agora tentar conter a propagação e evitar que os outros 3 tipos de mosquito portadores da doença cheguem à Madeira, o que poderia provocar casos de dengue hemorrágico que, ao contrário do que acontece agora, provocam mortes entre os infectados. Os alertas de Jorge Atouguia, o médico e investigador do Instituto de Higiene e Medicina Tropical em Portugal. E há uma especialista da OMS que revela que algumas doenças tropicais, como o dengue, a leishmaniose e a hanseníase, baixaram em Angola e também em Moçambique. A entrevista é da Rádio ONU. Nós conversamos agora com Regina Ungerer. Ela é médica e coordenadora da rede ePortuguês, é a rede de informação em saúde em português da OMS em Genebra. Regina, prazer tê-la aqui conosco na Rádio ONU. Muito obrigada. Regina, como funciona essa nova estratégia da OMS para combater as doenças tropicais negligenciadas? Muito bem. Em 2010, a OMS publicou o seu primeiro relatório, que era um relatório para avançar e para superar o impacto das doenças tropicais negligenciáveis. Mas antes da gente continuar, eu queria só fazer uma pequena amenda, que é, quer dizer, não existem doenças negligenciáveis, né? Existem pessoas que têm essas doenças, são pessoas que são negligenciáveis pelos sistemas de saúde e, portanto, elas adquirem essas doenças. Essa eu acho que é uma grande diferença, tá certo? Que a gente tem sempre na nossa cabeça, que a gente tem que cuidar são das pessoas. E esse relatório, há 2 anos atrás, teve um enorme impacto. Porque, como você sabe, existem milhões de doenças infecciosas, milhões de doenças tropicais, tá certo? E milhões de doenças que estão voltando agora, que se diz são as doenças emergentes, um pouco pela mudança climática no mundo, a gente tem alguns fatores nisso. E tinha se constatado que havia pelo menos 1 bilhão de pessoas eram afetadas por todas essas, uma série de doenças. O relatório fala de 17 dessas doenças tropicais negligenciadas, tá certo? Mas existem 1 milhão de pessoas que são afetadas por essas doenças. Tinha 1 bilhão de pessoas, quase, enfim, se o mundo tem 7 bilhões de pessoas, é um número bastante significativo. Então, a OMS resolveu investir em algumas dessas doenças, considerando também investir no tratamento, prevenção, controle dessas doenças, sobre diversos fatores, considerando que algumas dessas doenças, tratamento e a quimioterapia e o medicamento utilizado, elas cruzam com o tratamento dessas outras doenças. Então, era como se você estivesse tratando várias doenças ao mesmo tempo. E isso foi uma coisa interessante. Mas nós temos que entender também que todas essas doenças consideradas negligenciadas, elas são doenças da pobreza, são doenças que têm uma exclusão social, são doenças altamente debilitantes, mas que elas podem ser preveníveis e curáveis. Agora, Regina, o que a OMS precisa realmente para cumprir essa meta de erradicar essas 17 doenças tropicais negligenciadas até 2020, na sua opinião? Bom, eu acho muito difícil, quer dizer, enfim, sendo muito sincera, que a gente consiga eliminar um número X de doenças, 10, 20 ou 17 doenças, em menos de uma década. Até porque, como eu disse, essas doenças são doenças da pobreza, do desenvolvimento, da exclusão social. Então, não existe só você enfrentar as doenças, você tem que enfrentar todos os problemas das desigualdades sociais, os determinantes sociais da saúde, você tem que dar emprego para as pessoas, moradia, acesso à água potável. Só com essas medidas, que na verdade não tem nada a ver com a saúde, como a gente entende, apesar de ter, porque elas são todas, tudo é multifatorial, mas se você aumenta o desenvolvimento das pessoas, se você diminui a pobreza, se as pessoas têm emprego, se as pessoas têm o que comer, se as pessoas têm como se divertir, se elas têm acesso à água potável, só com esses fatores você já diminui enormemente o número das doenças. Então, todos são fatores que são todos associados.
Obviamente, quando você já está doente, você tem que eliminar essa doença, promovendo o uso de medicamentos, oferecendo o uso de medicamentos, mas também medidas preventivas. Um exemplo, dengue e malária, que estão nesse grupo de doenças, que são doenças transmitidas por mosquitos. Com medidas preventivas também, você também diminui a possibilidade dessas pessoas estarem infectadas, com as redes infectadas, que as pessoas possam utilizar de noite. No caso da doença de Chagas, por exemplo, você eliminar o mosquito, o besouro, né, o barbeiro, que chama o besouro das casas das pessoas. Então, medidas preventivas também vão diminuir e vão colaborar com o tratamento das doenças. Então, o que eu acho que a OMS, onde a OMS está, nesse momento, tentando enfrentar mesmo essas doenças, para que diminua o número de pessoas contaminadas, o número de pessoas afetadas, é trabalhando junto com outros setores, tá certo que a gente fala, outros setores, inclusive com o terceiro setor, com a comunidade também, para que todos juntos possam enfrentar e tratar disso tudo. Isso foi uma grande discussão na conferência ano passado, aliás, há 2 anos atrás, sobre os determinantes sociais da saúde, que por acaso foi no Rio de Janeiro, em que vários países estiveram lá, muitos países membros da OMS, o maior número de ministros da saúde nessa reunião, em que estava discutindo isso. Quais são os fatores sociais que estão influindo nas doenças? Onde nós podemos, como governos, como organizações, como sociedade, influir para diminuir a transmissão, para diminuir essas doenças, enfim, para que mais pessoas se tornem menos infectadas, né? Agora, Regina, a dengue é, como você mesmo citou, um problema, uma tremenda dor de cabeça, não só para a OMS, mas para o Brasil e para os países africanos. Afinal de contas, o que é necessário? Educação? É preciso realmente educar o povo para saber o que deve ser feito, o que não deve ser feito. O que mais pode ser feito, porque já são muitos anos. Nos últimos 50 anos, por exemplo, o número de casos da dengue aumentou em 30 vezes. Quer dizer, alguma coisa precisa ser feita urgentemente. O que você acha? Hoje em dia, a dengue é uma das doenças que mais cresce no mundo, por incrível que pareça. A dengue, ela existia desde os anos dos 1800, teve uma grande época em que ela foi controlada, e agora ela vem no século XX, ela cresceu enormemente, e hoje em dia ela é disseminada. Em que antes ela era mais restrita à América Latina, hoje você pode dizer, você ainda na América Latina, na Europa, na América do Norte, no Sudeste Asiático, no Pacífico Ocidental e na África. Inclusive, dengue não era um problema africano e hoje em dia ele já é. No século XXI ele já é um problema da África também. Então, é quase que uma doença disseminada no mundo inteiro. É uma doença transmitida por mosquito e nós temos que entender também, quer dizer, todas essas doenças tropicais em que em que o calor é um fator coadjuvante para a proliferação dos mosquitos, chuvas intensas, a mobilidade das pessoas hoje em dia, que também é um outro fator importante, quer dizer, antigamente uma doença para passar de um país a outro tomava algum tempo, porque até uma pessoa atravessar uma fronteira, ou a pé, ou de navio, etc., havia medidas de controle para isso. Hoje, você está num lugar do planeta e vai para o outro lado do mundo, um dia. Então, às vezes, fica difícil para esse controle. Até foi interessante você tocar nesse assunto, porque uma das áreas em que a OMS está investindo enormemente junto com seus Estados-membros, junto com seus países, é o Regulamento Sanitário Internacional, que foi aprovado em 2005 e vem agora intensificando muito, 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 por conta da gripe aviária, depois do H1N1, depois agora se a gente tem um exemplo da África, com algumas doenças tropicais, enfim, por exemplo, até não só a cólera, mas com a poliomielite, transmitido para alguns países, para os seus países vizinhos, enfim. É difícil, às vezes, controlar essa transmissão por conta da mobilidade das pessoas. Então, uma doença, ela não respeita os limites, enfim, geográficos. Então, voltando à dengue, é uma doença causada pelo mosquito, quer dizer, você tem que controlar a transmissão do mosquito, o crescimento, disseminação do mosquito. Você tem que controlar o seu habitat, que o mosquito da dengue particularmente gosta de água limpa, então água da chuva, que fica retida em recipientes na rua, quando tem lixo, em pneus velhos, em vasos de planta. Quer dizer, então, coisas que também são da responsabilidade
da própria pessoa. A entrevista de Regina Ungerer ao jornalista Edgar Júnior, da Rádio ONU. RDP África. Serviço Público de Radiodifusão. De Portugal para a África, uma comunicação em português. O Governo suspende a venda de um canal de televisão da RTP, alegando razões de mercado, e opta por uma reestruturação da empresa. A RTP vai ter 42 milhões de euros para proceder a uma modernização e reestruturação que deverá implicar despedimentos de trabalhadores. O Governo não confirma nem desmente o número de 620 despedimentos avançados pelo Jornal Diário Económico. Esta noite, no telejornal, o ministro Miguel Relvas explicou, jornalista Lourdes Dias, os planos que tem para a empresa pública de rádio e de televisão. Miguel Relvas sublinha que o processo de reestruturação e modernização da RTP vai doer. Dentro de dias, a administração da Rádio e Televisão de Portugal vai apresentar um documento com as ideias para a remodelação, um programa que vai custar 42 milhões de euros. A reestruturação vai envolver a saída de funcionários, mas o ministro escusou-se a confirmar se são 620, como avança o Diário Económico. Vai ser um processo ambicioso, muito exigente, vai ser doloroso, porque não é possível uma empresa como a RTP ter a dimensão que hoje tem. Mas isto envolve despedimentos. Estou-lhe a falar, a RTP não está num quadro diferente de todos os outros grupos de comunicação social. O Presidente do Conselho de Administração já assumiu comigo, num espaço de dias, de me poder apresentar um processo de reestruturação. Quantas pessoas pensa que a RTP terá de perder até ao final do processo de reestruturação? Essa é a conclusão que o estudo de reestruturação apontará. Não, o processo de reestruturação será de 42 milhões. O ministro adjunto e dos Assuntos Parlamentares confirmou no telejornal que um dos canais da RTP vai ser privatizado quando for oportuno. Questionado sobre se o adiamento da alienação de um canal da RTP se deve à oposição de Paulo Portas à privatização, o ministro salienta que está a ser cumprido o programa do Governo. Não há decisões do ministro A ou do ministro B. Este governo é um governo de coligação, é verdade, dois partidos que são diferentes, têm um programa. O que estamos a fazer é respeitar o programa do governo. E devo dizê-lo que, aliás, esta proposta da privatização de um canal, que está no programa do governo, era uma proposta até do Partido Social Democrata na sua campanha eleitoral. Vamos cumpri-lo no momento adequado. Miguel Relvas adianta ainda que é preciso valorizar os canais internacionais, é necessário trazer uma nova visão para os centros regionais e acrescenta, o ministro não promete um caminho de facilidades. Revista da Semana. A atualidade dos últimos 7 dias. Revista da Semana. O secretário executivo da CPLP declara que a facilitação de vistos deve ser uma prioridade para promover as relações empresariais entre os 8 Estados-membros. Murad Morarji falou em Lisboa, à margem da conferência Fazer Negócios da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. O secretário executivo considera que é preciso criar um ambiente de negócios global que tenha como uma das condições a mobilidade dos cidadãos. É evidente que esta vertente empresarial, para mim, constitui o 4º pilar da cooperação no âmbito do CPLP e ela tem que ser reestruturada. Agora, acontece que a CPLP, antes de mais, tinha que se ajustar, ou seja, a consolidar a sua concertação político-diplomática, que é um eixo extremamente importante para toda a cooperação, seja ela empresarial, seja ela económica, cultural. Era preciso que, primeiramente, nós tivéssemos uma cooperação político-diplomática extremamente forte, sólida e que nós nos entendamos em todas as questões que são a base da cooperação económica. Então, isso está praticamente assente, e agora vamos entrar, porque a CPLP tem 16 anos, não é? Agora vamos atacar outras questões, a cooperação económica, empresarial, cultural. Há muitas áreas que têm que ser vistas, mesmo temos a área que é extremamente importante, que é a mobilidade das pessoas, que é um tema que, para que a parte empresarial possa funcionar também, é preciso que essa questão seja resolvida. É a questão dos vistos, a questão de, portanto, que as pessoas possam circular livremente no espaço CPLP. Portanto, há muitas questões prévias que têm que ser vistas antes que essa cooperação político-empresarial seja feita. Em segundo lugar, a cooperação política e empresarial, ela já existe a nível bilateral, como viram aqui, o comércio entre Angola, Portugal e os países africanos, o Brasil e Timor, está funcionando, está um grande fluxo. Agora, o que é preciso é criar um ambiente de negócios global. Em funções desde setembro, o secretário executivo da Comunidade Lusófona prometeu dar grande prioridade à vertente empresarial, que considerou o 4º pilar da cooperação na CPLP. Revista da Semana.
Está tudo dito e contado nesta revista da semana da RDP África. Voltamos, como sempre, de hoje a 8 dias, entre as 13 e as 14 horas, com mais uma retrospectiva da atualidade lusófona dos últimos 7 dias. Volte connosco. Revista da semana. Os destaques da atualidade noticiosa em África e na restante lusofonia. As grandes questões que marcaram a vida política, cultural e social. Revista da semana.